Só diga. A Perachá, então, Emor, a gente vai comentar um assunto que ela menciona, que eu vou ler, que diz aqui em português, que é o capítulo 24. Capítulo 24, a partir do versículo 12. Bom, e o filho, diz assim o texto, e o filho de uma mulher israelita, que era filho de um homem egípcio, saiu no meio dos filhos de Israel e brigou no acampamento este filho da israelita com outro homem israelita. E o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Eterno e o amaldiçoou, se amaldiçoou o nome do Eterno. E trouxeram-no a Moshe. E o nome de sua mãe era Shelomit Bat-Dibri, da tribo de Dan. E puseram-no em detenção até que viesse a sentença ditada pelo próprio Deus, pelo Eterno. E o Eterno falou a Moshe, dizendo: tira aquele que amaldiçoou para fora do acampamento, e todos que o ouviram porão as suas mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação vai apedrejá-lo. E falará aos filhos de Israel, dizendo: todo homem que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemou o nome do Eterno certamente será morto. Toda a congregação o apedrejará, seja ele peregrino ou natural. Ao blasfemar o nome do Eterno, ele será morto. E o homem que ferir de morte toda a alma de pessoa será morta também. E o que ferir de morte um animal, o pagará alma por alma. E o homem que causar um defeito em seu companheiro, conforme ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, conforme o defeito que causar o homem, assim será obrigado a pagar. E quem ferir um animal, o pagará, e quem ferir uma pessoa será morta. Bom, até o final, uma lei será para vós, tanto para o peregrino, como também para o natural, que eu sou o eterno vosso Deus. E Moshe falou com os filhos de Israel, e tiraram ao blasfemador para fora do acampamento e o apedrejaram. E os filhos de Israel fizeram conforme o Eterno assim tinha ordenado. Então, aqui a gente está vendo um caso em que um blasfemador, ele tinha a mãe israelita, da tribo de Dan, e o pai dele era um egípcio. E daqui a gente já percebe esse fundamento da lei que diz que o filho de uma mãe israelita, no caso o ventre materno, ou considera esse que nasceu como fazendo parte do povo de Israel também. Então, esse caso aqui está relatado, ele representa isso. E é o que diz em seguida, ó, tanto o peregrino, como também ao natural da terra, a lei será a mesma. Aquele que blasfemar contra o nome do Eterno, certamente será morto. Bom, bora ver algumas coisas que o texto não falou. Primeiro, quem é essa mulher que ela é nombrada Shelomit Bat-Dibri, da tribo de Dani? Quem é esse egípcio? Quem seria esse egípcio? E por que ele briga no acampamento? Bom, então, e por que ele blasfema contra o nome do Eterno? Então é daqui que vem a explicação que os nossos sábios no Talmud trazem. Bom, essa mulher, ela era estuprada quase que constantemente por um egípcio. E esse egípcio foi aquele que o Moshe matou lá no Egito ainda. Moshe saiu do acampamento do israelita lá, aí ele viu um egípcio maltratando um israelita. Ele vai e mata esse egípcio. No dia seguinte ele volta e vê dois israelitas brigando. Por que está batendo no teu irmão? Aí eles dizem, por um acaso tu quer matar a gente como tu mataste ontem, o egípcio? Aí o Moshe viu que o caso tinha sido conhecido e teve que fugir lá do Egito. Bom, então o que acontece aqui? A mulher, coitada, era violentada, estuprada por esse egípcio. E o filho dela nasceu. Então olha o que a lei diz. Como que tu vais ainda penalizar uma mulher 2, 3, 4 vezes?
além de ela ser estuprada, ser violentada, o filho vai nascer, ela que vai ter que criar, ela vai dizer que o filho dela não faz parte do povo dela? Então, daqui que vem essa proteção a uma mulher, ou às mulheres, que os filhos pertencem à mãe. Então, se uma mulher israelita estuprada, digamos assim, mas digamos que não tinha sido estuprada, que ela acabou se deitando contra um homem que não era israelita e teve filhos, então a lei está cobertando e está dizendo, não, esse filho dessa mulher pertence a ela, ele é israelita. Mas por que o texto diz que essa lei se refere tanto ao peregrino, como também ao natural? Primeiro, quem é o peregrino? Peregrino, que está traduzido, é a palavra ger, ger no hebraico. E ger, nós sabemos hoje em dia que se refere àquele que se converte à Torá. E o natural, logicamente, o natural, o Ezra, se refere ao que seria aquele filho de israelitas, diretamente. Então, por que diz que aqui essa lei seria a mesma? Porque aquela mulher que teve um relacionamento com um não israelita, apesar do seu filho fazer parte do povo, ele é considerado como um peregrino. Peregrino. Então, essa foi a briga dele com o outro israelita. O que ele pensou, esse filho da mulher? Ora, minha mãe pertence à tribo de Dan. Então, eu sou um danita. Onde vou montar minha tenda? Onde pertence à possessão da tribo de Dan. Quando ele foi montar a tenda dele lá, o outro danita disse, rapaz, tu não pode, não tem direito. Por quê? Porque o teu pai não era israelita, o teu pai não é egípcio. Aí ele pergunta, sim, mas quem era esse egípcio? Aí outro diz, não, esse egípcio foi o que o Moshe matou quando ele pronunciou o nome do Eterno. Quando ele pronunciou o nome do Eterno. Quando ele ouve isso, que o pai dele teria sido morto pelo nome do Eterno, aí ele blasfema contra o nome do Eterno. Então, por isso que ele é, no caso, julgado. Não importa a tua origem peregrina ou natural, ao fazer isso, seria julgado. No caso, ele foi condenado a ser apedrejado. Mas ainda, de onde nós tiramos que o Moshe ele matou aquele egípcio pronunciando o nome do Eterno? Logicamente que isso aqui é uma explicação. Mas o texto lá em Êxodos, quando relata esse episódio, está falando, no dia seguinte, quando o Moshe vai lá e vê os dois israelitas brigando, que o Moshe diz, não bate no teu irmão. Aí eles dizem, por um acaso tu quer matar a gente como tu mataste ontem? Essa é a tradução em português. No hebraico, está escrito assim, tu queres matar a gente falando como falaste ontem? Então, usa esse termo, falar. O que ele... Como assim falar? Daqui que é tirada, então, a interpretação que o Moshe, ao matar esse egípcio, matou falando o nome do Eterno. Acho que logicamente a gente pode entender aqui algumas coisas. Primeiro, ele falou, e ao falar a pessoa morre, ou então, ele, ao matar, fala o nome do Eterno. Bem, então, com isso, a gente está vendo que o peregrino, ele faz parte, sim, do povo do Eterno. Ele faz parte do povo do Eterno. Ele adentra dentro da terra de Israel, tem a morada dele assegurada. O que aconteceria seria a questão das posses em relação às tribos. Então, aquele que teria uma situação como essa, ele iria viver aonde? Junto com os demais levitas, órfãos e viúvas, naquelas cidades que eram doadas para eles viverem. Em compensação, ele teria a companhia dos levitas, dos sacerdotes, estudaria a Torá, se aprofundaria, e se tornaria uma pessoa realmente muito grande dentro da Torá e do judaísmo.
Então, essa história que a gente está vendo aqui. Então, é daqui que é tirado essa questão do ventre materno. A outra história, ela está em Esdras, ou então Ezra, Ezra, capítulo 10. Ezra, capítulo 10. Olha o que diz aqui. Enquanto Ezra orava, fazia esta confissão, chorava e se prostrava ante a casa de Deus. Reuniu-se em sua volta uma grande multidão de homens, mulheres e crianças de Israel, e todo o povo chorava amargamente. E tomou a palavra Shechaniah ben Yehiel, um dos filhos de Elão, e disse a Ezra: temos sido infiéis para com nosso Deus, tomando mulheres idólatras dos povos desta terra. Mas mesmo assim ainda há esperança para Israel com relação a isto. Passamos então agora uma aliança com nosso Deus de deixar todas estas mulheres, aos que delas nasceram, conforme o conselho do Eterno e dos que tremem ante seu mandamento, e seja feito isso de acordo com a Torá. Levanta-te, pois sobre ti recai a tarefa de conseguir que isso seja feito. Estamos contigo, seja forte e põe-te em ação. Levantou-se, pois, Ezra, e fez com que os dirigentes dentre os sacerdotes, os levitas e todo Israel, jurassem que assim agiriam. E, efetivamente, assim juraram. Saiu, então, Ezra de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Jehohanan ben Eliashiv, que era um dos sacerdotes na época lá, depois do retorno. Enquanto ali esteve, não comeu pão nem bebeu água, e estava enlutado devido à infidelidade dos que haviam retornado do cativeiro. Então foi proclamado em toda a Judéia e em Jerusalém a todos os filhos do cativeiro que deviam reunir-se em assembleia em Jerusalém, e que aquele que não viesse dentro dos 3 dias, conforme a convocação dos príncipes e dos sábios, toda a sua propriedade seria confiscada e ele seria isolado da congregação dos cativos. Todos os homens de Judá e Benjamim se reuniram numa assembleia em Jerusalém ao fim dos 3 dias. Isso ocorreu no 20º dia do 9º mês, e toda a gente se sentou na ampla esplanada diante da casa de Deus, tremendo por causa desse assunto e também por causa do frio. Levantou-se então Ezra, o sacerdote, e lhes disse: fostes infiéis e traístes a nosso povo ao vos unirdes às mulheres da terra, aumentando assim o pecado de Israel. Agora, pois, apresentai vossa confissão ao Eterno, o Deus de vossos pais, e cumpri sua vontade, separando-vos dos povos da terra vizinhos e das mulheres estrangeiras. Bom, então assim continua esse texto aqui, vai dizer aos que estavam casados com mulheres estrangeiras, que tiveram que deixar, as mulheres e seus filhos. As mulheres e seus filhos. Então, daqui a gente vê uma certa seriedade nesse assunto. Isso remonta lá à época de Moshe, e a gente vê aqui na época de Ezra, isso se cumpriu de uma maneira mais rigorosa, mais rigorosa. A questão aqui é muito simples. Não é que seria proibido se casar com alguém que pertencesse a outro povo, mas seria proibido se casar com alguém que dá guarda costumes de idolatria, ou então que professa uma outra crença. Que professa uma outra crença. Então, isso não poderia ser um casamento adequado pela Torá. Pela Torá. Logicamente que hoje em dia nós tem muitos israelitas aí casados com, vou chamar de mulheres idólatras, para não usar outro termo, e que muitas vezes não tem como tu dizer, olha, separa da tua mulher e esquece teus filhos. É muito complicado isso. A gente não tem hoje em dia uma autoridade como a autoridade de Esdras, de Ezra, e pudesse tomar uma atitude como essa e ter o respeito que teve e toda aquela confissão e todo o pacto que fizeram justamente com Ezra para acontecer isso. Então, hoje em dia, geralmente se torna do contrário. Se pensa e vê como está essa situação, a mulher está apta para querer aderir aos nossos costumes e servir o Eterno verdadeiramente? Se sim, vamos tentar, então, introduzi-la
dentro do povo de Israel. Mas aí que está, então, o problema. O problema é que muitas vezes, muitas, ou muitos, depende do caso, eles se convertem de uma maneira para preservar o casamento, para preservar o casamento. E isso é muito complicado. E isso é muito complicado. Quando eu cheguei em Manaus, há uns 40 anos atrás, tinha uma história famosa lá, de uma certa família, em que a senhora não era israelita, casou-se com um judeu, e ela se converteu. Ela se converteu. Criou os filhos dentro do judaísmo e tudo mais. E quando chegou na hora que ela estava para falecer, ela disse: me chama um padre, que eu quero ser enterrada como católica. Aí foi um problema gravíssimo para a família. O que iam fazer com isso? E os filhos, como é que ficavam? Logicamente que a gente está contando aqui casos isolados, não dá para tomar como exemplo uma situação como essa e generalizar, não é situação. Mas a gente vê o quanto que é realmente complicado isso. Então é preciso que todos tenhamos realmente essa plena consciência ao fazermos essa passagem para servir o eterno completamente, completamente. Então, por isso que a gente percebe muitas vezes uma certa dificuldade nesse ato de fazermos conversão, questão da conversão. E também, lógico, que tem rabinos, tem aqueles mais rigorosos, tem outros que são mais lenientes, tem outros que tu levanta a mão e você vem cá, te converte logo aqui, e assim vai. Tem realmente de todo tipo. Mas a gente deve tomar muito cuidado, deve-se tomar muito cuidado. O principal divisor que a gente pode perceber numa certa seriedade ou não é quando ele diz: olha, me paga tanto. Ah, me paga tanto? Como assim? Então, a pessoa ele quer realmente fazer algo em prol do eterno, ele quer só fazer um dinheiro. Uma outra situação também foi de um senhor daqui do norte, que ele também queria tanto fazer a conversão dele e tudo mais, e conseguiu através de um contato de alguém de São Paulo. E a pessoa cobrou lá 30 mil, 30 mil, que ia mandar o documento para ele. Passou um tempo, chegou um envelope lá, né? O senhor foi abrir tudo feliz, e quando ele foi ver, só tava lá, só essas revistinhas judaicas, Morachá, Rabada, e não tinha nada. Ele acabou perdendo o dinheiro que eles tinham. Então a gente tem que fazer um serviço ao eterno. Devemos tomar muito cuidado com os charlatães, charlatanismo, isso existe, infelizmente, isso é uma verdade. Fala essa questão de conversão, isso é uma. Outra, muitas vezes a gente vai comprar uma mezuzá, e às vezes a gente não verifica direito, a gente não sabe então qual é a procedência dessa mezuzá. Um outro caso também lá em Israel famoso, que alguém tinha uma mezuzá, não era uma mezuzá, era um tefilim, agora que eu lembrei, era um tefilim. E ele mandou verificar os pergaminhos de dentro do tefilim. Quando ele foi ver, estava escrito lá em árabe. Diz: Mot al-Yahud, quer dizer, morte ao judeu. Olha o que fez o pergaminho. Então, de fato, isso é muito complicado. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Devemos ter realmente um coração voltado completamente para o eterno e não acreditar, às vezes, em tudo que é dito para a gente. Olha, vem aqui que eu vou te ajudar, vem aqui que eu vou fazer isso, que às vezes não é bem por aí. Bom, a outra situação que a gente deve comentar é a do filha e filho do rei Davi. Filha e filho de Davi. Amnon, nome do filho dele, e Tamar. Tamar é o nome da filha dele. Bom, vamos ver se a maioria sabe essa história de Amnon e Tamar. Eram meio irmãos. Ou seja, a mãe de um não era a mesma mãe de outro. E eis que o Amnon ficou apaixonadíssimo pela meia-irmã dele. E ela era lindíssima. Era lindíssima. Então, ele adoeceu. De fato, ele ficava doente, porque ele queria
ver a irmã dele, então queria namorar com ela, queria alguma coisa assim, e não conseguia. E era meia irmã dele. Até que ele conversando com o primo dele, chamado Yonadav, ele contou essa história, e eu vou te dar uma ideia. Fica de fato doente lá nos teus aposentos. Quando o titio, no caso o pai de Davi, te visitar, tu diz, olha, eu quero que a minha irmã faça umas panquecas para mim. Em hebraico, levivot. E a palavra levivot, da palavra lev, era em formato de coração. Já que ela, segundo o relato, fazia bem. E assim o rei Davi foi lá visitar, o Amnon estava adoentado, não sei o quê. Aí ele disse isso ao pai, tá bom, manda chamar a Tamar, manda ela fazer, o irmão dela. E assim ela fez. E levou até os aposentos lá do Amnon. Quando chegou lá, ele mandou que todo mundo saísse do lugar. Ele queria ficar só ele, para poder ela poder servir ele, a Levivot. E aí, então, quando ela ficou sozinha, ele foi e a violentou e a estuprou. Estuprou. Praticamente que ela deve ter lutado, xingado. E o relato conta que logo em seguida, depois do ato, ele ficou com raiva dela. Uma pergunta, mas como assim? Como é que uma coisa de um amor que ele tinha pela meia-irmã dele agora se transformou num ódio? Um ódio? E ele queria já expulsá-la, ela, de casa, do quarto. Ela disse, não, não faça isso. Já estou sendo humilhado aqui, e ao fazer isso, a minha humilhação vai ser maior ainda, a minha vergonha vai ser maior ainda. Se você quiser, a gente fala com o papai, e o papai acha um jeito de a gente se casar. Aqui vem uma pergunta, antes de entrar nas outras perguntas, do porquê do amor passar por ódio. Como assim a gente pode se casar? Porque seria permitido para o Amnon se casar com a Tamar? São meio irmãos. Bom, então daqui também o texto não fala, e tem um comentário dos nossos sábios. Um dos comentários é dito que o rei Davi tinha suas mulheres, Ahinoam, tem aquela que era a mulher de Nabal, que era Abigail, e tinha essa também, Maha Bat Talmai, Melech Geshur. Maha, filha de Talmai, seria o mesmo que Ptolomeu, uma linguagem mais aportuguesada, rei de Geshur. Então, portanto, não era israelita. Então, aqui vem uma pergunta, mas como assim o rei Davi se casa com uma mulher não israelita? Então, aqui, a explicação mais utilizada é a seguinte. O rei Davi ganhou a guerra lá. E ao ganhar a guerra, você traz os cativos. E dentro dos cativos tinha essa mulher. Isso é relatado lá na Perachá de Kitetsê, lá em Devarim. Quando saíres da guerra, e tu ganhares a guerra, e perceberes entre os cativos uma mulher muito linda, e tu a desejares, então aí tem um procedimento a ser feito lá. Deve ir, então, passar a mulher, vai chorar a morte dos familiares dela durante um mês, vai deixar o cabelo crescer, uma série de coisas lá. Então, nesse comentário é dito que o rei Davi manteve relações primeiro com essa mulher, logo quando ele a viu cativa. E depois que ela foi fazer todo o procedimento. E a Tamar teria nascido dessa primeira relação, antes, digamos assim, do procedimento da Maha. Então, com isso, a Tamar seria uma espécie de uma pessoa que tinha que fazer depois de uma conversão, digamos assim, oficial perante um tribunal.
então não seria proibida para o irmão dele, para o irmão dela. Então, por isso que ela teria dito: falamos com o papai, e o papai pode arranjar, então, uma situação para a gente fazer o casamento. Logicamente que isso era para fazer uma coisa bem no limite da legalidade, digamos assim. Bom, aconteceu que a Amnon não quis, ela acabou saindo com aquela roupa listrada que as princesas utilizavam, toda rasgada, e ela foi humilhada, foi colocada para fora do quarto. E assim ela foi chorando até os aposentos dela. Aí o irmão dela, de pai e mãe, o Abu Shalom, disse: não, minha irmã, entra aqui, chora aqui, mas fica aqui. É porque ele é nosso irmão também. Mas nisso, o Abu Shalom guardou, logicamente, a vingança e preparou um momento adequado para matar o Amnon. E de fato aconteceu. Depois de 2, 3 anos, ele estava cuidando lá do pasto. Ele mandou, então, ele fazer vou chamar de churrasco. Fez um churrasco lá e mandou chamar todos os príncipes. E, logicamente, o Amnon. Ele avisou os seus lá olha, quando o meu irmão chegar aqui, deem bastante vinho para ele. E aí, quando todos fossem embora e o Amnon não ficasse já bêbado, eles o matariam. E assim, de fato, foi feito. Mataram o Amnon. E assim, o Absalão se vingou, então, da humilhação que teria sido feita para a Tamar. Tá, mas agora a outra pergunta é a seguinte: por que o Amnon ficou com ódio da Tamar? Por que o Amnon ficou com ódio da Tamar? Ele não desejava ela. Ele não queria tanto ela. Adoecia de amores. Como é que, de repente, depois do tá, agora não quero mais? O que aconteceu? Então, esse texto é contado lá em Samuel e já veio depois da história de Davi e Batseba. A gente percebe aqui uma certa punição, digamos assim, ao rei Davi por ter tomado a Batseba de alguém que era casado com ela, Urias, em português. E isso acontece, então, na família do rei Davi. Mas ainda não respondemos o porquê que o Amnon ficou com raiva da Tamar, cara. É essa que a gente deve aqui explicar. Então, é isso que o Talmud aqui vai debater. Olha o que o Talmud vai dizer. O Talmud vai dizer que ela teria xingado ele muito, isso teria aborrecido ele. Mas outros discordam: mas isso não seria motivo. Xingamento acontece, a raiva dela, ela foi forçada, muitas situações assim, é lógico. E isso ele talvez até risse, em vez de ficar com raiva. Então, o que de fato teria acontecido? Então, olha o que o Talmud diz. Então, vai dizer, aqui com respeito a todos nós, logicamente, que a Tamar, sendo ainda uma mocinha, não estava pensando em casamento, logicamente. Então, ela não estava ainda sendo cuidada para isso. O que é chamado de cuidada para isso? A gente lê no livro de Esther, o livro de Esther, e Esther e as outras moças lá do harém, do rei, passavam 6 meses se cuidando com ungüentos, com perfumes, com banhos de minerais, banhos de tal coisa, para realmente adquirir aquela beleza e isso entusiasmar lá o rei. Então a gente vê, então, logicamente, que essas princesas todas, quando fosse para o casamento, passariam também por todo esse tratamento, que envolveria, com certeza, depilação. Então, a Tamar não estaria ainda depilada. Isso que o Talmud diz. Então, pelo excesso
ela tinha, isso ocasionou que ferisse o Amnon. E aí ele ficou com muita raiva. Da alegria que ele teve, aquilo gerou um desconforto enorme. Deve ter sangrado, tudo mais. Aí eles se xingam, se batem provavelmente, e aí ele expulsa para toda a situação que a gente vê escrito aí. Então a gente vê o quanto que é sério realmente essa situação e a gente conter, digamos assim, os nossos instintos. Esse é um dos motivos que os sábios não incentivam a poligamia. E pode suceder que irmãos, vivendo de uma certa maneira distantes um do outro, venha acontecer o que aconteceu com Amnon e Tamar. Amnon e Tamar. E a gente vê que era um desejo tão grande, como aquilo pode se transformar rapidamente numa questão de ódio. E isso aconteceu tudo na família do rei Davi, por causa, principalmente, do ato que ele cometeu com a Batsheva. Muitos aqui já ouviram comentários dizendo, mas a Batsheva era uma mulher que, na verdade, era uma mulher destinada ao rei Davi. Essa mulher era dele. Bom, esse é um comentário que consta no nosso Midrashim, que diz mais ou menos assim: o rei Davi, quando lutou com aquele Golias, o gigante, e o derrotou com aquela pedrada do estilingue, então, quando ele foi lá para matar o Golias, ele tinha que abrir a armadura. E a armadura estava, tipo uma chave, na mão do escudeiro do Golias. E se me dá a chave aqui, ele disse, por que eu vou te dar a chave? Vai me dar alguma coisa em troca? Aí o rei Davi disse, o que tu queres em troca? Aí ele teria dito, eu quero uma mulher. Aí o rei Davi teria dado essa mulher que seria prometida para ele, para esse escudeiro, que seria o Urias. Seria o Urias. Então, essa é a história que o Talmud... Só que o Talmud, em outras passagens, vai dizer, sim, isso é uma história, a gente não denegrir a imagem de uma pessoa tão grande como o rei Davi. Então, a gente não deve estar falando isso, dependendo do público que está te ouvindo, pessoas que desconhecem, por exemplo, o texto da Torá e só ouvem por alto certas coisas, vai contar detalhes como esse. Para nós que estudamos, nós que labutamos praticamente dia a dia em assunto de Torá, a gente deve saber realmente o que estamos falando aqui. Então, de fato, aquela mulher era uma mulher casada, e de fato o rei Davi pegou uma mulher casada. E assim acabou pagando por esse ato. Então, mandou que o Urias fosse para um fronte de guerra, e lá ele perecesse, como de fato ele morreu lá. Então, a gente está vendo essa primeira relação dele com a Batsheva, o filho nasceu e morreu. Mas segundo o livro dos reis, só depois, no Samuel, só depois que veio nascer, então, o rei Salomão. Mas lá em Paralipômenos, no livro de Crônicas, de Hayamim em hebraico, o rei Salomão foi o quarto filho da Batsheva, de Davi e Batsheva. Lá tiveram alguns outros filhos antes, para chegar até, realmente, do Salomão. Então, a gente vê que essa questão é uma questão realmente muito séria, e quando você vai adentrar o povo de Israel, a gente deve tomar muito cuidado para fazer certas pronúncias. Vou dar uma explicação melhor. O nome do Eterno. O nome do Eterno, nós sabemos que é Yod, Re, Vav, Re. Esse é o nome do Eterno. O que quer dizer esse nome? Esse nome é um verbo em hebraico. É o verbo lihiot. Lihiot quer dizer o verbo ser. Ser. Então, você não usa o verbo ser no hebraico no presente. Você não diz, eu sou o Moshe.
Você fala, eu, Moshe. Ani, Moshe. E assim tu fala o nome de alguém, Atá, David. Não tu és o David, não precisa do verbo ser sentido aí. E os verbos no hebraico tem algum tipo de conjugação que indica se o verbo está sendo feito em você mesmo, a ação do verbo, ou se tu estás causando o efeito desse verbo, a ação do verbo, em outra pessoa. Então, o nome do Eterno, Yod, He, Vav, He, que é desse verbo ser, mas ele está nessa forma que causa a ação em outro. Ele está fazendo ser. Esse é o Yod, He, Vav, He, é aquele que dá a existência, aquele que provê a existência, aquele que faz existir. Então, esse é o Deus de Israel. Olha a profundidade aqui. Quantos outros povos, na antiguidade, até na atualidade, adoram a lua, o sol, as estrelas, a madeira, a pedra, ídolos mais variados. Nós adoramos o Deus da existência. Yod, Re, Vav, Re. Mas, no entanto, se a gente pronunciar errado, não é pronunciar errado, se a gente for pronunciar o nome do Eterno sem estarmos completamente concentrados e conectados, olha o que pode acontecer. Salmo 91. A maioria conhece o Salmo 91. Olha o que Salmo 91. Quem habita na morada do Altíssimo estará sempre sob sua proteção. Sobre o Eterno declarei, ele é meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do caçador, traiçoeiro, e da peste que assola tenebrosamente. Da peste que assola tenebrosamente. Já viram como está no hebraico essa frase aí? Lá no hebraico, assim, Midever Havot. Havot. Midever Havot. E o que é Havot? Como é escrito isso? Havot? Letra Re, Vav, Vav, Tav. No plural. Como seria o singular? Havá. Re, Vav, Re. Re, Vav, Re. E tem a ver o quê? O nome do Eterno. Yod, Re, Vav, Re. Ou seja, se você se conecta errado, se você menciona o nome do Eterno de uma maneira não concentrada, em vez de ser uma bênção, pode ser para ti uma peste que assola tenebrosamente. Então, por esse motivo, cuidado que os sábios têm em você não pronunciar o nome do Eterno. Ou seja, quando eu vou dizer o nome do Eterno, fala o nome de Deus, quando aparecer Yod, Rei, Vav, Rei, tu vai ler Adonai. Ou então, dependendo da vocalização, tu vai ler Elohim. Mas você não vai ler o Yod, Rei, Vav, Rei. Então, todo objetivo é como está aqui, ó. Imagina a blasfêmia que aquele filho da israelita contra o nome do Eterno, que acabou sendo morto, julgado, e a sentença foi de morte. Então, a gente deve tomar muito cuidado com essa pronúncia profana do nome do Eterno. É o caso que aconteceu também com aqueles dois filhos de Aharon. Foram servir um fogo estranho ao Eterno. O que seria um fogo estranho ao Eterno? Fogo estranho está te dizendo, para fazer um sacrifício ao Eterno. Pensando em outra coisa, ou então não se conectando corretamente com o Eterno, com o nome dele. Por exemplo, logo em seguida essa passagem da morte dos filhos de Aharon, Deus se fala diretamente com Aharon, e está escrito assim, e falou o Eterno a Aharon, dizendo, não beba quando vier a tenda da assinação para fazer o serviço do Eterno. Ou seja, se você perder um pouco o teu equilíbrio de concentração, isso é profanação. Então, os filhos de Aharon
digamos que estivessem bêbados, vai lá pronunciar, balbuciar, a fazer brincadeira, morreram. Então, a gente tomar muito cuidado ao fazer uma situação como essa, principalmente nessa conexão com o Eterno. Então, é por esse motivo que dentro do Beit HaMikdash tinha algumas etapas para chegar na parte mais sagrada. Tu entrava, na época do Beit HaMikdash, digamos assim, do segundo, tinha uma plataforma, todos, para entrar lá, primeiro passavam por uma mikve masculina, mikve feminina, se banhavam, quando saíam, não tocavam em mais ninguém, subiam aquelas escadarias, chegando na plataforma de cima. Aí lá tinha algumas entradas. Tu entrava nessa primeira parte aqui, essa outra parte aqui entrava as mulheres para cima, os homens ficavam embaixo. Aí tinha umas outros degraus, onde costumeiramente os levitas costumavam entoar os cânticos daí, os cânticos dos degraus, os salmos. Aí tinha um portão, nesse portão entrava já só os israelitas que iriam fazer os seus sacrifícios. Então eles entravam até 2 metros mais ou menos ali, e daquela parte eles não passavam. Quem passava dali? Só os levitas e, logicamente, os sacerdotes. Levitas que iam cuidar dos sacerdotes, para lavar as mãos, lavar os pés, fazer a questão do abate, levar o sacrifício até o altar. Esse altar não tinha uns degraus de cima, era uma rampa, como a Torá escreve, para que não tivesse nenhum tipo de possibilidade de você enxergar no dedo de alguém. E daí se entrava, então, na parte da santidade. Ali entravam só os sacerdotes, para nem os levitas entravam ali. Lá dentro dessa parte estava a mesa dos 12 pães, que representavam as 12 tribos. Tinha também a menorá de 7 braços, para iluminar os 7 dias da criação. Tinha um altar de incenso, que dava aquele aroma bom em todo o ambiente do Beit HaMikdash. Aí tinha o paróquio, é tipo um cortinado. E passando o cortinado, é que ficaria, então, a Arca da Aliança, que ficava, então, o Mishkan. Mishkan Edut, ou seja, a Arca do Testemunho. Então, lá ficava essa Arca da Aliança, em cima dela ficava uma tampa com os 2 querubim, que se fitavam, e dentro ficava, então, as tábuas da lei. Tanto os cacos das primeiras que foram destruídas, como a segunda estava lá. E também, Talmud nos conta que ficava um exemplar do maná, e também o cajado de Moshe, onde ficava por dentro da arca, onde ficava pelo lado de fora da arca. Então, tudo isso era como se fosse, então, objetos sagrados da memória do povo desde a revelação de Deus lá no Monte Sinai. Então, só nesse momento mais sagrado que o sacerdote, no caso, o sumo sacerdote, iria ali pronunciar esse nome inefável do Eterno. E ele sim tinha que fazer uma preparação antes, para que não tivesse pensamentos profanos, situações mais complicadas, e assim ele mesmo perdesse a vida ali dentro. E se lá ele perdesse a vida, a gente sabe, não poderia ninguém entrar lá. Em geral, ele entrava amarrado numa corda, aqueles limonim, aqueles, chama de sininhos. Então, quando estava muito silêncio lá para dentro, mexiam na corda. Se não tivesse resultado de resposta, é provável que ele estivesse mais vivo, então puxavam ele de lá. Então, daqui a gente vê a sacralidade do nome do Eterno. A gente costuma falar, geralmente, quando uma situação que não é nem de oração, nem o nome de Deus, Adonai, a gente utiliza. A gente usa Hashem. Hashem quer dizer o nome. E Adonai, em estudo, ou pronunciando um versículo da Torá inteiro, você pode falar
e é um termo que quer dizer meu Senhor, aqui com letra maiúscula. E também tem o nome de Deus Elohim. Se Elohim está te tratando ao Eterno verdadeiramente, então esse nome deve tomar cuidado também de pronunciar, mencionando um versículo, ou então dando um ensino. Mas se for um nome referido a outras divindades, Elohim Acherim, outros deuses, você pode falar, logicamente, que isso não é o Deus verdadeiro. E o tetagrama, que tem a ver com o verbo ser que a gente está falando, ele é também o nome que canaliza toda a bondade e misericórdia do Eterno até nós. Então, desde que o mundo foi criado, quando Deus cria o mundo, ele cria o mundo e aí menciona, Bereshit bara Elohim et hashamayim veit haaretz. Haaretz, aí da torre, vaborro, Rocher al penei terrom, Beruach Elohim merachefet al penei hamayim. Vayomer Elohim, Yehi Or, Vahi Or. Aqui tem 3 versículos da Torá. O princípio criou Deus dos céus e a terra banha vazia. E havia escuridão na face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E foi luz. Então aqui é usado atualmente, esse primeiro capítulo, o nome de Deus, Elohim. Se usa outro nome. Quando a gente lê o segundo capítulo, Ele Toledot, Hashamayim, Verhaaretz, aí se usa o nome de Deus, o tetagrama, e também o nome de Deus, Elohim. Uma pergunta, mas por que dessa diferença? Por que não foi utilizado logo o nome de Deus lá no começo de Bereshit, só a partir do segundo capítulo, e para nos ensinar que toda vez que aparecer o nome de Deus, Elohim, se refere ao atributo de justiça de Deus. Por exemplo, quando Deus manda a gente entrar na arca da aliança, do dilúvio, está escrito que Elohim mandou a gente entrar lá. E quando a gente sai da arca de Noé, está dizendo, da arca de Noé, aí já o tetagrama diz, sai da arca, tu, tua mulher, teus filhos, e a mulher dos seus filhos. É a misericórdia do Eterno. Quando Moshe pede para ver Deus, aí Deus diz, tá bom, sobe aqui numa rocha, vou passar, mas tu não vai poder me ver pela frente, e só pelas costas. E quando o Eterno passa, ele clama, Eterno, Eterno, tardio em irar-se, benevolente, extremamente bondoso, onde ele tem os 13 atributos da misericórdia divina. Então, o tetagrama representa justamente essa misericórdia. Agora, quando Deus cria o mundo, ele cria o mundo com a sua justiça. Como a justiça dele é severa, e justiça não tem que é certo, que é errado, então é difícil para o homem suportar tanta justiça divina. Então, foi aí que Deus, então, associou a sua justiça à sua misericórdia. E se Deus criasse o mundo só com a misericórdia, o mundo então seria um caos. Não teria nenhum parâmetro de justiça divina. Então, nós temos a justiça divina e temos também a misericórdia do Eterno. Compete a nós, seres humanos, mortais, pecadores, que a gente reconheça primeiro nossos pecados e possa pedir perdão a Deus e pedir pela sua clemência, pela sua misericórdia, para que ele possa perdoar os nossos pecados. Isso é o que diz o rei Davi naquele Salmo 62. Leiam o Salmo 62. Esse Salmo 62, lá está falando do desespero do rei Davi contra inimigos. Todos nós temos inimigos de uma maneira ou de outra. Tem pessoas que não gostam da gente por qualquer motivo. Porque tu fala dessa maneira. Porque tu te veste assim. Porque você parece que você é petulante. Tem todo motivo. E, às vezes, esses inimigos costumam fazer coisas que prejudicam. Então, neste salmo, o rei Davi pede a Deus que ele tenha essa consciência e que ele possa realmente se livrar dessas pessoas. Lá ele diz, uma vez Deus falou,
2 vezes eu ouvi. É daqui que é dito, então, que a importância que nós temos em saber ouvir, principalmente o que o outro está te dizendo. E isso, às vezes, muita gente que fala muito se atrapalha porque não está ouvindo o que eu estou dizendo. E causa muitos problemas. Então, a gente tem aqui nessa perachá, essa consciência da presença do Eterno. Devemos ter, sim, essa consciência, como diz a Havdalah, Hamavdil, Ben Kodesh, Lechol, aquele que separa o sagrado do profano. Tem momentos que a vida vai levar uma certa normalidade de profano, vamos dizer assim. Faz parte. Mas você não pode levar essa parte profana para o sagrado. Tem que saber bem a diferença de um momento e do outro. Então, que Deus possa abençoar todos nós, digamos todos. Amém. Vou deixar aberto, então, aqui as nossas perguntas aos amigos, por favor.